Shalom, shalom. Boa noite. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Elul, do calendário judaico, o ano 5780, e o mês de Elul é o 12º mês, e no final deste mês nós estaremos entrando em Rosh Hashanah. Então hoje nós queremos conversar com vocês um pouco a respeito do mês de Elul. Louvamos o Eterno porque agora nós estamos aí no fim do ano, 5780, pelo calendário judaico, e assim que nós iniciarmos o próximo mês, o mês de Tishrei, nós estaremos iniciando então o ano 5781. E nós queremos então discutir, conversar, ver algumas curiosidades com referência ao mês de Elul, e dessa forma nós vamos aí aprender algumas coisas a mais, e sem sombra de dúvidas, né, nós não podemos esquecer de um detalhe. Há coisas que são específicas para os judeus e coisas que não são para os não-judeus, os Benei Noach. Então, aquilo que é pertinente a nós vamos aí dando mais ênfase, e aquilo que é específico para os judeus, nós estaremos aí avisando, né? Ó, isso é específico para os judeus, né? Por exemplo, nesse mês de Elul, toca-se o shofar todos os dias, e o tocar do shofar é na sinagoga, e nesse sentido aí, significa que os judeus que se reúnem nas sinagogas, eles vão ouvir o som do shofar normalmente, né? E nós, Benei Noach, nós não tocamos o shofar. E se porventura alguém se habilitar a tocar o shofar, ele tem que ter uma instrução rabínica e precisa obedecer a halachá, que é a lei judaica, né? Então, por isso, a nossa maior preocupação está naquilo que nós, como Benei Noach, que podemos fazer e somar junto com os judeus em todas e qualquer atividade do nosso dia a dia, no sentido de somar com eles, com os judeus, preparando o mundo para a manifestação de Mashiach, bem como o início da era da redenção, e assim preparando plenamente o mundo para ser o lar de Deus. Então vamos lá, o mês de Elul. Elul é o 6º mês do ano, segundo a contagem, que começa com Nissan, que a Torá chama de primeiro mês, né? Lá em Êxodo, Shemot, capítulo 12, verso 2, que é instantes finais da permanência dos judeus no Egito, e logo em seguida vai acontecer a libertação do povo judeu na saída do Egito, e Deus fala que esse será o primeiro mês e o cabeça do ano. Então, Elul é o 6º mês a partir de Nissan, e pelo calendário tradicional judaico, Elul é o 12º mês. Elul, então, o nome de Elul, assim como os nomes dos outros meses, começou a ser usado pelos judeus que retornaram da Babilônia. Na primeira destruição do templo, né, uma boa parte dos judeus foram levados cativos para a Babilônia, e uma outra parte ficou em Jerusalém. Uma boa parte dos sábios acompanhou o povo para a Babilônia, e uma outra parte dos sábios ficaram em Jerusalém, para não deixar o povo ir sozinho para a Babilônia, e sem os conselhos dos sábios, sem a orientação dos sábios, e assim também uma parte do povo que ficou em Jerusalém, para não ficarem, né, abandonados
entre aspas, né, a má sorte, outra parte dos sábios ficaram em Jerusalém. E foi nesse período que nasceu, né, os grandes dois Talmudes. O Talmud babilônico, pelos sábios que foram para a Babilônia, e o Talmud de Jerusalém, os sábios que ficaram em Jerusalém. O Rosh Chodesh de Elul tem sempre 2 dias, né? Então ontem e hoje está sendo comemorado 2 dias da entrada do mês de Elul. O primeiro dia do Rosh Chodesh de Elul cai exatamente no 30º dia de Av, e Elul é sempre um mês incompleto, pois ele tem 29 dias. O mês de Elul é considerado o último mês do ano e antecede o Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, dia de julgamento de todos os habitantes do mundo. Esses dias de Rosh Hashanah, não somente os judeus passam pelo julgamento, mas todo ser humano passa pelo julgamento divino. E foi estabelecido como um período dedicado ao arrependimento. E é por isso que, no decorrer deste mês, recitamos, né, para os judeus de forma específica a Selichot, preces de penitências e orações de arrependimento para Deus, né? Então, para os judeus a Selichot, e para os não-judeus, os Benei Noach, ou aqueles que abraçam a fé monoteísta, a crença no único Deus, são as preces diárias que fazem parte desse arrependimento nosso, né? Sempre tendo na mente que nós estamos no último mês, estamos num período de arrependimento, bem como, né, próximo aos dias de julgamento, chamados dias temíveis, né? Desde os tempos antigos, esses têm sido dias de reconciliação com Deus. Assim como Israel faz a sua reconciliação com Deus, e assim como os sábios dizem que todo ser humano passa pelo julgamento, então é tempo de arrependimento e é tempo de reconciliação com Deus. Então é um momento em que nós não podemos perder. Segundo os sábios, este mês de Elul, ele é propenso, ele tem uma forte aproximação entre Deus e Israel e todo aquele que busca a presença divina, como diz, né, Salmos, né? Aqueles que buscam a Deus e que o amam, eles encontram a Deus, sendo confirmado, inclusive, pelos profetas. Em Shemote, capítulo 34, verso 1, diz assim, Deus falando a Moshe, talha para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Devido ao pecado do bezerro de ouro, né, houve a quebra das primeiras tábuas, e aqui, nas segundas tábuas, Deus manda Moisés talhar as segundas tábuas. Moisés subiu no dia de Rosh Chodesh de Elul, segundo os sábios da Torá, no primeiro dia de Elul, portanto, no dia de hoje, foi quando Moshe subiu com as segundas tábuas no Monte Sinai, para que Deus viesse escrever nas segundas tábuas. E lá ele permaneceu por 40 dias, ou seja, até o dia 10 do mês de Tisrei. Então ele desceu da montanha com as segundas tábuas, que Deus outorgou de bom grado, e esse período de 40 dias entre Rosh Chodesh e o dia 10 de Tisrei, foi estabelecido para todas as gerações como um período de reconciliação, de arrependimento e de perdão. Então, por isso, nesse período nosso aqui, a partir, né, do entardecer de ontem, mais especificamente, dia 20 de agosto, e até o pôr do sol do dia 28 de setembro, esse é o período propício para reconciliação, arrependimento e perdão, né? Só não é perdoado quem não quer, né?
se você tem a oportunidade de reconciliar, se você tem a oportunidade de arrependimento e se você tem a oportunidade de perdão, não se pode perder em hipótese nenhuma esta oportunidade. Então, temos aí, propriamente dito, esses 40 dias que nos levam a esse período. É um período realmente de introspecção, um exame interior. Os dias de Elul são particularmente adequados para o arrependimento genuíno. Lembremos que não tem como enganar a Deus, portanto, não há como fazer uma barganha com Deus, né? Ou seu arrependimento é genuíno, ou não é. Não tem como barganhar com Deus. Embora este seja aceito em qualquer ocasião, ou seja, o que os sábios querem mostrar para nós que arrependimento, perdão, reconciliação, você o pode fazer em qualquer tempo do ano, não restam dúvidas. Mas este mês de Elul para o início do novo ano, no mês de Tishrei, é um momento mais do que adequado e é um momento mais do que oportuno para que realmente isso venha a acontecer. Se o seu arrependimento for genuíno, não resta dúvida que tudo se harmoniza nessa comunhão e reconciliação com Deus. Acontece que em Elul a misericórdia divina fica estimulada e Deus estende a mão para receber todo aquele que quiser retornar a Ele, né? Techuvá, que é arrependimento, retorno a Deus, ele precisa ser genuíno. Então é um momento propício, pois de uma forma, vamos dizer assim, literal, para nós entendermos, a mão de Deus, a destra de Deus, que é a destra da bondade, a destra da misericórdia, está estendida para todos aqueles que estão buscando arrependimento, reconciliação e perdão com Deus. O período é caracterizado pela recitação de numerosas orações de arrependimento. Em algumas comunidades é costume acordar nos últimos momentos da noite, durante todo o mês de Elul, para recitar essas orações, exceto nos dias de Rosh Chodesh e Shabbat, já que neles não é permitido recitar orações de arrependimento. E em outras comunidades, essas orações especiais são iniciadas a partir do dia 15 de Elul. Nas comunidades ashkenazitas, o costume é começar a recitação de Selihot no domingo de semana de Rosh Hashanah, contando com que os dias de recitação totalizem ao menos 4. Sendo assim, se Rosh Hashanah cair numa segunda-feira, por exemplo, ou na terça, deve-se começar a recitação da Selihot no domingo da semana anterior. Esse é um fato mais para conhecimento para aqueles não-judeus, os Benei Noach, porque esse é um costume ashkenazitas, ok? Uma outra razão que nós precisamos entender aí é que, para os judeus específico, o jejum substitui o sacrifício oferecido a Deus. Para os Benei Noach, os não-judeus, os que abraçam a fé monoteísta, as preces, a tzedakah, substituem o jejum. Então, as suas preces diárias e a sua tzedakah, quem viveu no mundo evangélico cristão, a tzedakah ele chamava de dízimos, né? Então, a tzedakah são os dízimos, certo? Contudo, a tzedakah, por ser um ato de bondade, um ato de caridade, vai da alegria do teu coração e não é um peso para você. Precisa ser algo de serviço do coração, que é avodá shebalev, né? É o serviço de amor. Então você vai fazer a sua tzedakah com amor, certo? E você que vai decidir isso, propor isso. Não resta dúvidas que
quanto mais nós nos dedicamos às práticas diárias de preces, leituras da Torá, arrependimento e de tzedaká, né, nós estamos aí firmados nos alicerces do judaísmo, como Benei Noach, e nós temos diante do Eterno os mesmos benefícios, temos diante do Eterno as mesmas bênçãos que os judeus têm. Então, não precisamos ficar com ciúmes dos judeus, porque as bênçãos, elas são para todos que buscam a Deus de um coração sincero, espontaneamente e, acima de tudo, com amor. Então, busque a Deus com amor, que você sempre será encontrado por Deus e Deus fará com que você se sinta realmente leve em buscar a Deus. Algumas alusões no mês de Elul, né? Encontramos, então, ao mês de Elul, em versículos das Escrituras, cujas letras iniciais da palavra configuram a palavra de Elul, que no hebraico é escrito com Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Em hebraico, está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 6 e verso 3, que diz assim: Ani ledodi vedodi li, que traduzido é: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Esta frase deste versículo, no mês de Elul, significa exatamente a aproximação tanto do povo judeu para com o Eterno, né, através da techuvá, do arrependimento, como também de todo aquele que busca a fé monoteísta e busca a Deus de todo o seu coração. Então, desta forma, essa aproximação para com Deus, ela é recíproca, tanto dos judeus para com Deus, como dos não-judeus para com Deus, né? A reciprocidade do Eterno é a mesma, ou seja, à medida que nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, certo? Somente nós, o ser humano, é que tem o poder de, entre aspas, né, poder, por causa do seu livre arbítrio, é ele que pode dizer: eu não quero Deus, eu quero Deus. Então aí você aprende no mês de Elul que Ani ledodi vedodi li, ou seja, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, certo? Então essa vamos dizer assim, uma declaração de amor para com Deus. Quando você ama alguém, você declara o seu amor, né? O amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o amor entre irmãos, o amor entre alunos e professores, amor entre pessoas que são amigas verdadeiras, sinceras. Então, quando se ama, se declara amor, né? Então é a mesma coisa o nosso relacionamento para com Deus. Se eu declaro meu amor para com Deus, então eu quero estar perto dele, porque eu o amo. E, obviamente, ele vai corresponder a esse amor, estando perto, se aproximando e realmente conduzindo a nossa vida debaixo da sua destra de misericórdia e de bondade, né? Outra alusão contida também nesta frase, a letra hebraica final de cada uma dessas 4 palavras é o Iud, que equivale ao número 10. A soma dessas 4 letras Iud totaliza o número 40. Alude aos 40 dias do ano reservados para a introspecção e o arrependimento, que tem início no Rosh Chodesh, do mês de Elul, e findam no dia de Yom Kippur, né? Então, esta é a alusão para o número 10, que é repetido 4 vezes, e o seu total 40 vezes. A seguinte expressão, né, que em hebraico de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30 e verso 6, diz assim:
Umal Hashem Elokecha et levavecha veet levavi zarecha, que traduzido é: e o Eterno, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de sua descendência. Esse versículo, então, ele vincula o mês de Elul ao auxílio celestial dado ao homem, para que nesse mês ele se arrependa de coração pleno. Então, esse arrependimento, nessa busca, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, ele vem nos socorrer, ele vem nos ajudar. E você não vai estar trilhando sozinho esse caminho. Então, você estará em excelente companhia e a destra de bondade, a destra de misericórdia é que vai estar sustentando e te conduzindo neste caminho de arrependimento. No livro de Esther, capítulo 9, verso 22, está em hebraico escrito assim: O Misheloach Manot Ish Lerehu Umatanot Laevionim, que traduzido é: e porções de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse versículo, que vincula também ao mês de Elul, ao acréscimo nas doações para a caridade, uma vez que tzedakah, doar para os necessitados, para uma boa causa, está aliado, está vinculado a techuvá, arrepender-se, que também forma um outro elo nessa corrente em tefilá, que é rezar a Deus. Somando tudo isto, qual que é o resultado desta questão? Que é tzedakah, techuvá e tefilá. Tzedakah, doar para os necessitados ou para uma boa causa. Techuvá, arrepender-se, retornar a Deus. E tefilá, rezar a Deus, buscar a Deus. Qual que é a soma disto? A soma disto é que anulam toda perversidade de decretos. Ou seja, qualquer decreto que for levantado contra você, alguém que não gosta de você, alguém que odeia você, alguém que não quer o teu bem, esses decretos de perversidade, eles são todos anulados. E Deus confirma isso no seu registro, no seu livro. Uma expressão humana para nós entendermos essa questão divina, ok? Então, por isso, né, nós temos aí o livro de Devarim e o livro de Esther, onde nós temos estas posições para o mês de Elul, certo? Então, vamos estar atentos a isso daí, ok? Sobre a questão do shofar, o shofar, ele é tocado na sinagoga e, portanto, né, aquele que toca o shofar, ele obedece a halachá, a lei judaica. Então, ele vai tocar o shofar dentro da lei judaica. Então, por isso, o toque de shofar, ele é específico, né? É uma questão específica para os judeus que estão na sinagoga, que vão à sinagoga para ouvir, né, o som do shofar. Entre aspas, né, para nós ouvirmos o som do shofar, não resta dúvida que nós precisamos fazer o quê? As nossas preces diárias, né? Buscando especificamente nesse mês de Elul, né, o arrependimento, a harmonia com Deus, né, a techuvá e a nossa tzedakah, né, nos alimentando desta forma, de forma espiritual. Nós estamos aí ouvindo o som do shofar, a nossa alma vai ouvir o som do shofar, né? Então,
esta é uma questão mais específica, né, para os judeus, né? E se algum Beneinô quiser tocar o shofar, ele precisa aprender e obedecer a halahá, a lei judaica. Um outro costume também para o mês de Elul é que durante esse período, né, o Salmo 27 ele é acrescentado nas nossas rezas diárias. Então, pela manhã, quando nós terminamos, estamos fazendo as nossas rezas diárias, é acrescentado o Salmo 27 para somar nesse período de Elul, né? O Salmo 27, ele começa, né, Salmo de David: o Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. Então, nós acrescentamos esse Salmo 27, né? Também os judeus o fazem e também nós o fazemos, a leitura do Salmo 27 diariamente, nesse período, na parte da manhã e à noite, né? Nas gerações antigas, havia o costume de, no mês de Elul, o responsável pela sinagoga saudar os membros da congregação proclamando: retornem, ó filhos teimosos. Como o mês de Elul é o mês para techuvá, arrependimento, voltar, né, realmente com o Eterno lá, no sentido de reconciliar-se com o Eterno, então, retorne, ó filhos teimosos, né? Isso era um costume antigo, né? Que era feito assim. É mais para conhecimento aí. Agora, o que isso daí tem a ver com respeito àqueles espiões que foram, né, vigiar e espionar a Terra Prometida, e no retorno, né, dos 12 espiões, 10 difamaram a terra, né? Qual a ligação com o mês de Elul? Segundo os nossos sábios, no dia 17 de Elul, morreram aqueles 10 espiões enviados por Moisés e que difamaram a terra prometida. Está registrado lá em Números, Bamidbar, capítulo 14, verso 37, onde declara: aqueles homens que difamaram a terra morreram pela praga diante do Eterno. Durante 40 dias, Deus conteve a sua ira e não os puniu, pois eles pecaram em 8 de Av, o mês anterior, e só morreram no dia 17 de Elul, correspondendo aos 40 dias que levaram para espionar a terra. Os nossos sábios, né, comentaram que o Rabi Elazar ben Partá disse: veja só quão severo é o castigo de quem calunia. De onde isso pode ser depreendido? Do episódio dos espiões. Se quem, observe bem o que os sábios dizem, se quem difama árvores e pedras é punido tão severamente, quão maior será a punição de quem caluniar pessoas. Então, esse mês de Elul, que é o mês do arrependimento, é o mês de, no linguajar chulo, né? É o mês de lavar roupa suja, né? Então, abre o teu bico para Deus, com o coração sincero, com o coração verdadeiro, com o coração realmente arrependido, certo? E realmente confesse os seus pecados. Se você peca contra Deus e você tem um arrependimento real, o perdão é iminente, é imediato. Agora, quando você peca contra o seu próximo, existem problemas sérios aí, certo? Entre eles é o quê? Você tem que procurar a pessoa que você ofendeu, né? Que você fez algum mal com ela, né? E você precisa buscar, procurar essa pessoa, pedir perdão a ela, para que você possa ser perdoado, né? Então, é um caminho mais complicado aí. Então, por isso, antes de pecar contra o teu próximo, né? Pense bem,
que o caminho da reconciliação com o próximo é mais difícil do que com Deus, certo? Quando Davi pecou, né, no caso lá de Betsabá, o profeta disse a ele, queres cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E Davi, ele disse, prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não. Então, antes de pecar contra o teu próximo, contra o teu irmão, pense, analise, é melhor não pecar. Se for para falar alguma coisa ruim do próximo, dá uma mordidinha na língua, até você falar, ai, doeu. Aí você não vai falar mais o mal do seu próximo, não. E aí você fica livre de uma reconciliação complicada, ok? Então, por isso, lembre-se o que disse o sábio Rabi Elazar ben Parta. Se quem difama árvores e pedras é punido tão severamente, com maior será a punição de quem caluniar pessoas, né? Então, vamos tomar cuidado. Não é à toa que o salmista diz, né? Ó Senhor, coloque um guarda à porta dos meus lábios. De uma forma simples se fala assim, de uma forma mais profunda. Vamos falar de uma forma mais profunda? O salmista está dizendo assim, Eterno, põe um anjo com a espada flamejante e desembainhada à porta dos meus lábios. O que significa isso? O salmista está dizendo, Eterno, se for para eu ter língua comprida, que gosta de blá blá blá, fofoca, mimimi, né? Que esse anjo venha cortar a minha língua, né? Há várias formas, né, de se entender esse cortar a língua, ok? Não é que o anjo vai cortar literalmente a tua língua, mas é que você vai sofrer terrivelmente as consequências de você dar à luz a uma má palavra, ok? No dia 25 de Elul, o mundo foi criado no dia 25 de Elul, segundo os nossos sábios, e esta é uma opinião mais expressa do Rabi Eliezer, que foi adotada na elaboração do cálculo do calendário. O dia em que o céu e a terra foram criados precedeu a criação de Adão em 6 dias, pois Adão foi criado no dia de Rosh Hashanah. Em algumas comunidades costuma-se a fazer leitura de 25 de Elul, a Rosh Hashanah, dos versículos do livro de Gênesis, Bereshit, que tratam da criação específica ocorrida em cada dia, principalmente capítulo 1 e 2 de Gênesis, Bereshit. No dia 25 de Elul também, Neemias finalizou a construção da muralha que cercou a cidade de Jerusalém, conforme está escrito em Neemias, capítulo 6 e verso 15. E a muralha foi terminada no dia 25 do mês de Elul. Quando Neemias, filho de Hacalias, retornou a Jerusalém do exílio babilônico, né, Neemias foi um dos sábios que esteve no exílio babilônico. Ele encontrou a cidade em ruínas. As muralhas estavam arrombadas, os portões destruídos pelo fogo. Então ele ordenou ao povo que reconstruísse as muralhas da cidade de Jerusalém, para que a nação não fosse mais menosprezada pelos vizinhos. Os inimigos de Judá que a cercavam, no caso Sambalate, o Oronita, Toviá, o Amonita e Geshem, o árabe, tentaram impedir que os muros da cidade fossem reconstruídos e conspiraram para invadi-la. Os habitantes da cidade perceberam a conspiração, mas não fraquejaram. Eles oraram a Deus e distribuíram guardas ao redor da cidade, de dia e de noite, para estarem alertas sobre qualquer movimentação dos inimigos. O versículo de Neemias, né, capítulo 4, verso 11, declara: E os construtores da muralha estavam armados de espadas,
com uma mão executavam a obra e com a outra empunhavam uma arma. Ao se darem conta de que não conseguiriam impedir pela força a reconstrução da muralha, os inimigos de Judá fabricaram informes acusando Neemias de deslealdade para com o rei. Mas com a ajuda de Deus, o plano deles fracassou e após 52 dias a muralha ficou pronta. Ainda em Neemias capítulo 6, verso 16, que declara: quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas temeram e se sentiram humilhadas, porque compreenderam que este trabalho era obra de nosso Deus. O que nós podemos aprender com essa questão da construção da muralha no mês de Elul? O que nós podemos compreender? Os sábios falam nessa idade contemporânea que precisam construir cercas em torno da Torá. Isso significa que a Torá ela precisa ser fortalecida, né, para que o externo não venha influenciar o interno. O que significa isso? Significa que o mundo precisa da Torá. A Torá não precisa do mundo. O que significa, mais profundamente, significa que a Torá não precisa do mundo, mas o mundo precisa da Torá. Isso significa que a Torá não precisa se adequar ao mundo e às pessoas. É o contrário. As pessoas que precisam se adequar à Torá. São as pessoas que precisam vir para a Torá e se enquadrar na Torá. Então, a Torá, ela não se enquadra no mundo e nem com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo que amam a Deus e buscam a Deus precisam se enquadrar na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso significa que Deus, quando deu a Torá a Moisés, essa Torá, ela é eterna. Ela não tem aquela questão como certos livros por aí afora, que com o tempo tem vencimento. Que com o tempo, isso já não é mais para essa época, já não é mais para essa era. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, muitas leis de antigamente já não são mais válidas para hoje. Por quê? Porque falam que o mundo modernizou e as pessoas precisam se adequar. Entre elas, por exemplo, né, podemos dizer aí, órgãos internacionais, por exemplo, está defendendo que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. É uma coisa. Mas antigamente não. Homem era homem, mulher era mulher. Ou seja, quando nascia uma criança, falava, é homem, ou é uma menina, ou é um menino. Mas agora não. Com essa ideia moderna, né? O que está acontecendo? Nasceu. O que nasceu? Uma coisa. Uma coisa? Sim, uma coisa. Depois que ele crescer, e ele tiver mais entendimento, depois que essa coisa, melhor dizendo, crescer, então ela vai decidir o que ela vai ser. Se ela vai ser homem ou mulher, se ela vai ser bicho ou uma planta. Porque hoje nós temos aí, com essa perversidade, né, de ideologias múltiplas e absurdas, né? Hoje tem pessoas que estão casando com animal, estão casando com objetos, estão casando com árvore, e por aí afora vai. Estão casando com bonecos virtuais, e por aí fora vai, né? Então, a Torá, é isso que quer dizer a reconstrução de Neemias com referência a Jerusalém. A reconstrução no sentido de cercar Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei. O rei que no mês de Elul, ele sai da sua cidade, ele sai do seu trono para ir para o campo, para estar próximo das pessoas. Mas a Jerusalém, que contém dentro dela a Torá, ela continua com as suas muralhas, ela continua com as suas cercas. Ou seja, a Torá, desde que
veio revelada a Moisés, a Torá é eterna. Tanto é que os sábios dizem que antes de Deus construir, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que Deus fez foi a Torá. E por isso que a Torá é chamada de o projeto de Deus para todas as coisas. O projeto de Deus para Mashiach, o projeto de Deus para a raça humana, o projeto de Deus para os reinos minerais, vegetais e animais. A Torá é o projeto de Deus para tudo, no mundo visível e no mundo invisível. Então, por isso, Deus, a primeira coisa que ele fez foi a Torá. A partir dali vieram todas as coisas. E por isso que a Torá, ela é eterna. Então, o mundo e as pessoas precisam se adequar à Torá. Esta é a reconstrução de Neemias e esta é a reconstrução que nós, Benei Noa, precisamos fazer entre os não-judeus e entre as nações. Levar um pouco de luz para dissipar uma grande escuridão. Ou seja, levar o conhecimento que há um só Criador, que existe um só Deus, que existe um só Salvador, e fora dele não há nada, certo? Por isso que os sábios falam, pelos ensinamentos da Kabbalah, que falam que o universo está em Deus, mas o universo não é o lugar de Deus. O que significa isso? Que o universo, ele cabe em Deus, por isso que está em Deus, tanto o mundo visível como o mundo invisível. Mas Deus, ele não pode estar aqui em sua plenitude, porque ele é o Ein Sof, ele é a luz infinita. Se ele se revelar neste mundo como ele o é, não sobra nem poeira. Por isso que a Shekhinah de Deus, ela se manifesta através dos filtros divinos, que são as 10 Sefirot, os 10 canais em que o Ein Sof vem e se manifesta neste mundo, neste universo, né? A Shekhinah, a presença divina. Então é isso que Neemias refez, a reconstrução das muralhas. E é isso que nós precisamos, os judeus fazendo, judeus buscando o judaísmo para judeus, os Benei Noa buscando um estilo de vida judaica para os não-judeus, através das 7 leis de Noah e as suas 66 ramificações. Enquanto os judeus, eles estão com as suas 613 mitzvot, mandamentos, e as suas ramificações, né? Então, vamos realmente reconstruir as muralhas da nossa Jerusalém, ok? Neste mês de Elul, existem as Selihot, que são preces especiais de arrependimento, confissão de pecados, e principalmente, né, há os 13 atributos de Deus que são lidos na sinagoga, né? Então, esses 13 atributos, ele também é uma coisa específica para os judeus na sinagoga. Os 13 atributos de Deus estão em Shemot, livro de Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, né? Onde nos fala lá, eterno, eterno, Deus piedoso e gracioso, lento em irar-se, e grande em benevolência e verdadeiro, que preserva a benevolência por 2000 gerações, perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado, e limpa. Aqui nós temos os 13 atributos de Deus, né? Esses 13 atributos de Deus, resumidamente, manifesta a grande misericórdia de Deus, a grande bondade de Deus, né? Há muitos segmentos religiosos que o seu integrante, quando ele comete uma falha, quando comete um pecado, né, só falta passar a espada no pescoço dele e separar a cabeça do pescoço, porque não tem catástrofe maior, né? E graças a Deus, pelo conhecimento judaico da palavra, né,
nós temos um Deus que é misericordioso, tardio em irar-se, né? Ele não tem, como diz Ezequiel, ele não tem prazer nenhum, ele não tem alegria nenhuma na morte do ímpio, do rebelde. Mas a grande alegria de Deus é que o desobediente, o rebelde, o ímpio, ele venha se arrepender dos seus pecados, venha se conectar com Deus, venha entrar numa vida harmoniosa com Deus e dessa forma, através do arrependimento, techuvá, através das preces, das orações, através do estudo da Torá, através da Tzedaká, ele tem uma grande conexão com Deus e ele está, sem sombra de dúvidas, debaixo da bênção de Deus e não da maldição de Deus, né? Então, os 3 atributos de Deus traz para nós também essa maravilha da bênção que Deus é misericordioso, né? Arrependimento, né? Traz para nós um ato da benevolência divina. Então, quando nós erramos, falhamos, pecamos, mas quando nós temos um arrependimento genuíno, nós experimentamos um ato de benevolência de Deus. Se você quer experimentar do ato de benevolência de Deus, se apresente diante dele com um arrependimento genuíno e você vai ver que bênção que é receber da parte de Deus um ato de benevolência. Para você entender, a tristeza muda para a alegria, a sombra da morte vira para a luz da vida, ok? Alguns fundamentos para o arrependimento, né? Os componentes fundamentais do arrependimento são 3. A renúncia ao pecado, o remorso por tê-lo cometido e a confissão. São 3 esses fundamentos que os sábios nos falam e nos ensinam com isso. O que significa renúncia ao pecado? Significa que a pessoa que pecou deve desistir de cometer novamente o pecado. Por isso que nós falamos que não tem como barganhar com Deus, não tem como você fazer um rolo com Deus. Palavrinhas macias não quer dizer nada. Lágrimas também não quer dizer nada, né? Por isso que existe um ditado aí popular para nós brasileiros, que nós conhecemos muito bem, né? Que lágrimas de crocodilo não me comove. E é uma realidade, viu? É uma realidade, porque Deus ele está olhando o coração, ele não está olhando a tua lágrima. Ele não está olhando as suas palavrinhas macias. Ele está vendo o seu coração se há um arrependimento genuíno. E por isso, renúncia ao pecado, que significa que você, que eu, que nós, temos um propósito de não cometer novamente tal pecado. Deve tirá-lo de seus pensamentos e deve decidir nunca mais repetir tal ato. Arrependimento, techuvá, é retorno a Deus. O que significa remorso por tê-lo cometido? Significa que a pessoa deve compreender sinceramente que o abandono de Deus é amargo e prejudicial a si próprio. A pessoa deve conscientizar-se de que o pecado resulta em punição e castigo, e que é preciso arrepender-se do pecado cometido. Isto é remorso por tê-lo cometido. Tem religião que diz assim, você não pode ter remorso. Aqui está a explicação do que é remorso por ter cometido um pecado. O que significa confissão? Significa que a pessoa deve admitir verbalmente, dar o nome aos bois, como diz o ditado popular, né? Falar, né? Deve admitir verbalmente o que fez, dizendo: Deus, eu pequei por ter feito tal e tal coisa. Tem segmento religioso que diz assim:
Ó, você só diz assim, ó, Deus, eu me arrependo de todos os pecados, e você está perdoado. Isso daí chama-se falácia, mentira. Estão te ensinando mentiras. Você tem que verbalizar, você tem que dar nome aos bois, você tem que falar. Senhor, ó, eu falei mal de tal pessoa, eu cobicei isso ou aquilo daquela pessoa, eu desejei o mal para aquela pessoa, por mim eu queria que aquela pessoa morresse. Você tem que falar, você tem que vomitar o teu pecado. É isso que você tem que fazer. Por que que você tem que vomitar o pecado? É que nem quando você come algo ruim e você passa mal e você vomita. Enquanto você não põe para fora, o seu organismo não reage bem. Espiritualmente, é a mesma coisa. Se você não vomitar o teu pecado, confissão, né? Você não vai se sentir leve, né? E generalizar, como alguns ensinam por aí, é uma forma de esconder que eu vou fazer de novo. Eu não falei porque eu vou fazer de novo. Então, desta forma, né, eu me arrependo do que fiz, estou envergonhado e jamais tornarei a fazer este ato. Então, a confissão, além de você confessar, dar nome aos bois, nós precisamos ter vergonha do pecado. Nós temos que ter vergonha, certo? Por isso que quando você vê uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que só faz o mal, ela não tem vergonha daquilo que ela faz. Ela gosta de fazer aquilo. Então não adianta nada você falar para aquela pessoa, ó, toma vergonha na cara. Ele dá risada de você, porque tem que ser da pessoa. Eu tenho que ter vergonha daquilo que eu faço de errado, dos meus pecados. O arrependimento só é eficaz nos casos de pecado entre o homem e Deus. É aquilo que nós falamos anteriormente. Quando você peca contra Deus, o arrependimento sendo genuíno, ele é rápido. Deus, ele imediatamente te perdoa, te livra, não resta dúvidas, certo? Porque o pecado que você comete com Deus, né? Você, tendo arrependimento genuíno, Deus vê o teu coração, ele te perdoa e pronto. É o caso de Davi, quando o profeta falou com ele, que eu prefiro cair nas mãos de Deus do que dos homens. Por quê? Quando ele teve o arrependimento do seu pecado naquele momento, o seu arrependimento foi genuíno, foi profundo. Ele sentiu vergonha de ter cometido aquele pecado lá. Então, o que ele fez? O arrependimento dele foi tão genuíno que Deus o perdoou imediatamente. Mas ele também cometeu pecado contra o seu próximo. E o homem perseguiu ele por muito tempo. Por muito tempo, né? Se Deus permitisse que os homens botassem a mão nele, né? E se fosse possível, teriam matado ele milhares de vezes, né? Então, por isso, né, o pecado contra o próximo, o caminho é mais difícil para a reconciliação, mesmo que o seu arrependimento seja genuíno. As pessoas muitas vezes não vão aceitar o teu pedido de perdão e você vai amargar esta realidade aí por muito tempo, ok? Então, dessa forma, pecados entre o homem e seu semelhante, tais como roubo, dano ou insulto, não são perdoados enquanto a pessoa não fizer a restituição dos mesmos. Se você roubou alguém, você tem que restituir, não adianta você só pedir perdão. Você tem que restituir o prejuízo que você deu. Se você não restituir o prejuízo que você deu, só o pedido de perdão não significa nada. Certo? Você precisa restituir o bem, aquilo, o que você roubou, o dano que você causou. O insulto, obviamente, se você insultou aquela pessoa em público você vai ter que pedir perdão. Se você insultou uma pessoa na frente de 1, 2, 3, 10 mil pessoas, você precisará
fazer com que o seu pedido de perdão seja verbalizado na presença das pessoas a quem aquela pessoa foi insultada. Está vendo como que o caminho do arrependimento contra o próximo é um pouco mais complicado? Então, por isso, faça como salmista. Eterno, põe um anjo com a espada flamejante na porta da minha boca aqui. Que ao falar, né, ou antes de eu falar, que essa espada flamejante queime a minha língua. Morda a língua até você falar, ai, doeu. Aí passa. É proibido a pessoa endurecer o coração, recusando apaziguamento com quem lhe tenha provocado algum dano. Ela deve ser rápida para perdoar e lenta para irritar-se. Quando o indivíduo vier pedir o seu perdão, ela deverá perdoá-lo de verdade, de todo o coração. Por mais angústia que o ato dele tenha causado e por mais errado que ele tenha estado, não é permitido a pessoa ser vingativa e nem rancorosa, certo? Então, um exemplo prático. Existe um ditado popular que diz assim, que quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, coloque-se no lugar da vítima, né, daquela pessoa que apanhou, certo? Então, a pessoa te fez um mal e ela vem te pedir perdão. Você precisa perdoá-la rapidamente e esquecer. Você não pode guardar no seu coração rancor e nem ter um espírito vingativo. Tomara que ao virar a esquina ali, ela caia num buraco e quebre a perna. Não. O seu perdão tem que ser sincero, verdadeiro, genuíno. E quando você vai pedir perdão, da mesma forma, tem que ser sincero, verdadeiro e genuíno. Ok? O que mais que nós podemos falar? Pois a hora avança e no domingo, se Deus assim nos permitir, né, nós vamos aí falar o horário em que nós estaremos fazendo mais live durante esse mês de Elu, comentando, né, sobre as coisas do mês de Elu. Há muitas coisas para se aprender, né, e nós estamos aí aprendendo sem sombra de dúvidas, ok? Uma coisa que a gente quer enfatizar aqui no mês de Elu é exatamente o quê? Com o rei no campo. Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, do rei Salomão, no capítulo 6, verso 3, diz assim, Ani ledodi vedodi li, ou seja, eu sou do meu amado e meu amado é meu. As letras iniciais de cada palavra servem como um acrônimo para este mês. Elu é o mês que precede Tishrei, é o início do ano judaico, começando com a festa de Rosh Hashanah e culminando com a festa de Rosh Hashanah Rabbah. É durante o mês de Elu que tentamos nos concentrar no ano passado, refletindo sobre nossas ações, consertando nossos erros e contemplando nossas ações e mudanças para o novo ano. Ou seja, analise o seu ano passado e faça projetos para o ano novo, né? Que o ano novo seja melhor do que o ano anterior. Esse precisa ser o nosso desafio. Nós precisamos aceitar esse nosso desafio e realmente abraçar essa causa, né? Então, portanto, né, como veremos, a declaração do rei Salomão, ela representa nosso relacionamento com o Criador. Então, quando nós falamos nesse período, Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e meu amado é meu, essa é uma declaração de amor para com Deus. Primeira coisa, certo? Então, isso representa o nosso relacionamento pessoal com Deus. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu amigo, a tua amiga, o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo, não pode ter um relacionamento pessoal com Deus por você.
O relacionamento, já diz, é pessoal. É eu e Deus. É você e Deus, né? Chegar naquele ponto, segundo a declaração aqui de Salomão, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. É a mesma coisa que você dizer assim para Deus: você sou eu sou você. Esta é a unidade que Deus quer ter com aqueles que o amam. Unidade, como ele é um. O primeiro Rebbe de Lubavitch, o Walter Rebbe, ele expôs esse verso no escrito que ele fez, Likudei Torá, que consiste de duas partes. A primeira parte diz: eu sou do meu amado. E ele escreve assim, alude ao serviço divino, né, do judeu durante o mês de Elul e de todo aquele que busca a Deus no mês de Elul. Clamam a Deus naquilo em que a Kabbalah nos ensina, chama de um despertar de baixo. Esse despertar de baixo é desse mundo inferior que nós habitamos. Ou seja, eu me desperto para buscar a Deus. Eu me desperto em amor para buscar a Deus em amor. Então esse é o despertar de baixo para cima. A segunda parte diz: e meu amado é meu. Isso sugere a atividade de Deus na qual uma revelação divina vem de cima para baixo. É a revelação divina que desce do alto, do seu trono de glória, para estar com os seus, para favorecer os seus. Como começa em Rosh Hashanah e continua durante os 10 dias de arrependimento até Yom Kippur, né? O mês de Elul é considerado uma época auspiciosa para o arrependimento e para trabalhar em nós mesmos. Isso não é apenas porque estamos para começar um ano novo, mas é durante esse mês que Deus nos possibilita pedir o seu perdão. Então esse é um mês propício para pedir o seu perdão. Ele nos inspira do alto, pois durante Elul Deus faz trilhar os seus 13 atributos de misericórdia. E esse despertar do alto, por sua vez, induz o nosso despertar de baixo. Então é um encontro. Eu vou de encontro ao meu amado, o meu amado vem de encontro a mim. É essa a questão. Com isso, né, me perdoem, vou abrir um parênteses aqui, né, para contar um trechinho da história meu e da minha esposa. Né? A minha esposa está aqui presente, tem um casal conosco aqui, o Paulo e a Renata, né? Então, quando eu comecei a paquerar minha esposa, ela corria de mim, né? Então, nós estudávamos no mesmo colégio, né? Eu esperava num portão e aí ela saía, encontrava e ia seguindo ela, ia junto com ela, com as colegas dela, até próximo à casa dela lá. Aí no outro dia eu ia no portão esperá-la. Ela sabia que eu estava lá, ela saía pelo outro portão. Ela corria de mim. Aí o que eu fazia? Eu falei, ela correu de mim. Aí, como eu sabia que ela andava pela rua de cima, aí eu corri pela rua de baixo e lá na frente, chegava na esquina, eu ficava lá, esperando ela chegar. Aí quando ela chegava, eu falava assim, te encontrei. Né? Mas essa insistência fez o quê? Ela não mais fugiu de mim, porque ela viu que realmente eu a amava, né? Então, graças a Deus, hoje, né, nós temos aí, vamos indo para agora em setembro, 41 anos de casado, mais 4 anos de namoro, 45 anos juntos. Porque eu corri atrás do meu amor, né? Né? Então, nesta alusão aí, né, é o que nós temos que fazer, né? Graças a Deus, ele não corre de nós, né? Mas nós precisamos correr atrás dele, no bom sentido. Ou melhor, precisamos correr ao seu encontro, porque ele vem ao nosso encontro. A nossa insistência em ir de encontro à pessoa amada faz com que haja unidade.
Dentro disso daí, o Walter Ebb, ele também fez uma alusão sobre o mês de Elul, dizendo que o rei, ele retorna à sua cidade após uma longa ausência, os habitantes vão ao campo para saudá-lo, e quando o rei entra no campo, ocorre um novo fenômeno. O campo, ele iguala todas as pessoas que estão ali, mesmo o rei. Agora, pela primeira vez, praticamente cada um tem permissão de saudar ao rei, no mesmo nível, face a face, olho no olho. O rei, por sua vez, recebe cordialmente todos e cada um. Esse fenômeno não ocorre fora do campo, pois dentro da capital, da cidade, e certamente dentro do palácio, somente dignatários selecionados podem ter acesso ao rei. Então, o Walter Ebb explica que no decorrer de Elul, os judeus vão aos campos espirituais. Os que querem encontrar com Deus, como diz Salmos, né? Os não-judeus também vão para o campo, né? Para encontrar a luz do semblante de Deus. O brilho dos 13 atributos de misericórdia está registrado no versículo de Bamidbar, Números, capítulo 6 e verso 25. Que Deus ilumine seu semblante para você e seja gracioso com você. Então esse é o tempo em que a luz divina está acesso a todos aqueles que o buscam. Então esse despertar do alto exibe a bondosa recepção de Deus com uma expressão agradável a todos aqueles que o buscam e todos aqueles que o amam. Além disso, é uma época propícia para se aproximar de Deus com os seus pedidos pessoais. Cada um está no coração do outro, né? Então, nesse momento que Deus está no campo, estamos juntos, face a face, estamos ombro a ombro com Deus, olho no olho. É essa luz divina que nós buscamos, é um momento propício de você falar ao rei, né? As suas petições, elevar a Deus a sua prece, né? Buscar a sua face e realmente conversar com Deus de uma forma mais amigável e mais íntima. O rei está no campo. O rei está dando a liberdade de você poder falar diante dele e trazer a sua presença, ao seu conhecimento, o seu pedido, as suas petições nesse sentido aí. Então, o acrônimo, né, do nome de Elul deste mês, eu sou do meu amado e meu amado é meu, ilustra esse conceito. Sua primeira palavra é Aleph, né, escrito em hebraico. Ani ledodi li, né? Então a primeira letra é Aleph e representa eu, que em hebraico diz Ani. Ani significa eu. Primeiro plano, o povo judeu. Eu, o povo judeu. Primeiro plano, todos não-judeus que buscam a Deus de todo o seu coração. Você está aqui também. Ani, eu. A segunda letra, Lamed, representa do meu amado, que em hebraico se escreve Ledodi, que representa exatamente quem é o meu amado? Deus. A estrutura desse versículo é aquela de estar face a face ao expressar o amor de um pelo outro. Quando você ama alguém e você declara o seu amor a alguém, você não vai falar pelas costas, né? Você vai estar face a face, olho no olho, e você vai falar para aquela pessoa, eu te amo. Assim somos nós para com Deus. Essa é a ideia de que o coração do doador está junto ao coração do recebedor e vice-versa. Por isso, né, você e Deus, eu e Deus, Deus e você, e assim estamos face a face. O doador e aquele que recebe a sua declaração de amor. Aquele que recebe a sua declaração de amor junto com você. Então, há um relacionamento recíproco desse amor.
Cada um é o coração do outro, né? Então, eu estou no coração de Deus, Deus está no meu coração. Assim como você está no coração da sua pessoa amada, essa pessoa amada está no seu coração. Como nos tornamos o coração de Deus? Isso se consegue por meio da unidade. E quem nos unifica? Quando o rei entra no campo. Todos nos tornamos iguais. Portanto, aprendemos desse exemplo que quando o rei, Deus, entra no campo, nos tornamos iguais perante ele e, portanto, estamos unidos. Nosso ser unificado faz seu amor aumentar e nos tornamos seu coração. Este exemplo assim ilustra o divino serviço do mês de Elul. Conosco, o despertar de baixo, enquanto ele nos concede seu amor vindo do alto. E aí nós temos uma unidade. Não foi por coincidência que para esse parágrafo o Rebbe teve escolhido um campo. Além disso, o Rebbe distingue um campo de outros locais, como uma cidade ou um deserto. No livro de Jeremias, no capítulo 2, verso 1, ele disse: Tu me seguiste ao deserto, a uma terra não semeada. E no versículo 6 ainda ele diz: Numa terra de deserto e fosso, numa terra vazia e à sombra da morte, numa terra onde nenhum homem passou e onde nenhum homem se instalou. Um campo, naturalmente, é mais espiritual e fisicamente elevado que um deserto, né? Diferentemente das qualidades do deserto, um campo pode ser cultivado, o deserto não. É um lugar onde as plantas podem crescer e florir, como é declarado no livro de Jó, no capítulo 28, verso 5. Há uma terra onde a comida cresceu. Portanto, um campo é naturalmente mais elevado que um deserto, né? Os campos, então, simbolizam a razão de ser da humanidade, o divino serviço da humanidade para purificar objetos mundanos e afetar sua subida ao âmbito do sagrado. Por esse motivo, todos os sacrifícios do templo são chamados de alimento, como informa Bamidbar, Números, 28, 2. Minha oferenda, o pão dos meus sacrifícios feitos pelo fogo. Os sacrifícios purificam e elevam coisas animadas e inanimadas, né? Por isso as nossas preces diárias são importantes para esta questão aqui. Para nós finalizarmos, né, a questão da perfeição messiânica. Por meio dos ensinamentos da Torá interior, conquistamos as faculdades intelectuais da nossa própria alma. Então, logo em seguida, toda a Rohma, Biná e Da'at, né, mundanas são adquiridas. Seu impacto será tão abrangente que toda a sabedoria humana será entendida à luz do conceito da Torá. Maimônides, um dos grandes sábios do passado, declara que a redenção irá acontecer rapidamente. Então, derrotaremos totalmente o mal. E dessa forma, nós poderemos alcançar a plenitude divina, né? Então, por isso, a perfeição messiânica, a era messiânica, ela nos trará toda a perfeição. O que nós precisamos fazer agora é buscarmos esta unidade com Deus. Através do quê? De um arrependimento genuíno. Ok? Para nós finalizarmos, como nós estamos nos preparando para o ano novo, e nas próximas lives vamos falar um pouco mais sobre o mês de Elul, né? Então, nos preparando para o ano novo, então, esta expressão que os sábios nos ensinam.
Que o ano velho e as suas maldições cheguem ao fim. E ainda mais esse ano 2020 para nós, né? Que o ano novo e suas bênçãos tenha início. Graças a Hashem, nós vamos começar o ano novo antes do calendário gregoriano, o chamado ano 2021, né? Então, o nosso ano novo judaico, né? Nós vamos aqui começar, vamos pegar aqui o calendário, na sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira do dia 18 de setembro, nós vamos iniciar um ano novo judaico do ano 5.781. Então, em especial, para aqueles que querem as bênçãos de Deus, segundo a Torá, segundo livros de Salmos, segundo as promessas do Eterno, e que querem que chegue antes do calendário gregoriano romano, dia 18 de setembro, nós iniciamos o Ano Novo Judaico. Para você que crê nisso, que crê no Deus da Bíblia, que crê no único Deus, que é indivisível e incorpóreo, o En Sof, a luz infinita, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, é o nosso Deus. Que o ano velho e suas maldições cheguem ao fim. Que o ano novo e suas bênçãos tenha início, desde agora e para sempre. Que seja sobre você e sobre toda a sua família e sobre todos os seus queridos estas bênçãos. Shalom, shalom.